Buonasera, eu estou aqui hoje na cidade belíssima de Camerino, onde há uma universidade fundada no século XIV. Provavelmente vocês irão escutar esse vídeo amanhã cedo em São Paulo, pela manhã. Aqui na Itália são aproximadamente 10 horas da noite. Eu acabo de voltar de um meu compromisso, que foi dar uma palestra num importante evento havido aqui nessa universidade extremamente importante, onde Norberto Bobbio começou a dar aula, começou a sua carreira de professor, onde foi reitor o grande jurista também Luigi Ferraioli. Enfim, é agradável estar aqui, e sobretudo é agradável estar trabalhando, buscando estabelecer esse intercâmbio importante com uma cultura tão importante quanto a cultura italiana. Amanhã eu estarei em Bolonha para me encontrar também com alguns professores, colegas, depois na universidade, que é a mais antiga universidade que nós temos atualmente, não é? Remanescente do movimento universitário da Idade Média na passagem para a Universidade Tardia, e depois estarei em Roma novamente para conversar com alguns colegas professores também na universidade e também com alguns colegas do judiciário. Para mim é uma satisfação imensa poder conversar com vocês aí da Universidade Toledo. Eu queria agradecer muitíssimo, assim, de todo o coração, o convite que me foi formulado pela reitora, Cláudia, aqui da Toledo, e dizer da satisfação que eu tenho de poder conversar com os alunos de doutorado desse importante curso que é levado com bastante brilho pelo ministro e professor Henrique Lewandowski e pelo meu querido amigo professor Giorgio Tomelin. Eu sei que vocês foram levados pelo professor Giorgio, pelo professor Lewandowski, a estudarem uma das minhas produções, que é justamente o livro A Reconstrução do Direito. Liberdade, diversidade, existência, que é, na verdade, a versão publicada da minha antiga dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo, que se chamava Sobre a Alteridade para uma Crítica da Antropologia do Direito. Vou contar para vocês um pouquinho do que foi escrever essa obra e do momento em que eu a escrevi, né? Tanti anni fa. Naquele momento eu tinha terminado os meus cursos de graduação em Direito e História na Universidade de São Paulo. Quando fiz o curso na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, eu cursei muitas disciplinas fora do Departamento de História, seja no Departamento de Geografia, no Departamento de Letras, mas sobretudo no Departamento de Filosofia, onde mais tarde eu viria a concluir o meu doutorado. E quando eu cursei, a época que eu cursei a História, estava em voga a Nouvelle Histoire, ou seja, uma corrente de pensamento da escola francesa de História, que, de certa forma, atualizava e transformava o pensamento de uma escola que foi extremamente importante, né, no curso da historiografia, do pensamento historiográfico, que foi a escola dos Annales. Então eu tive contato, portanto, muito próximo com a cultura francesa. Vocês sabem, a Universidade de São Paulo foi fundada em 1934 como uma espécie de reação cultural ao processo que se seguiu
a, digamos, derrota da Revolução de 32, né, da Revolução chamada Constitucionalista, e a elite paulistana tinha um projeto, digamos assim, de vitória cultural que compensasse aquela derrota política, né, que fez com que o Brasil passasse por uma fase que se chamou de República Nova, não é? Deixando para trás a República Velha, que foi a oriunda do golpe, digamos assim, civil-militar, que terminou com a monarquia no Brasil em 1899. Muito bem. A Universidade de São Paulo foi fundada, então, com a participação de inúmeros professores europeus, e dentre esses professores, talvez a influência maior, sobretudo no departamento de letras, filosofia e ciências humanas, foi a influência da escola francesa. Esse momento importante vivido com a presença da escola francesa também pode ser considerado, digamos assim, o momento em que é fundada a ciência da antropologia, a ciência da etnografia contemporânea, sobretudo pelo papel que nisso desempenhou Claude Lévi-Strauss, que veio para o Brasil para lecionar na Universidade de São Paulo, mas também com a intenção firme de fazer pesquisa etnográfica. Foi aqui que ele fez a sua pesquisa etnográfica e que ele desenvolveu a vocação que ele entendia que ele tinha para a etnografia, para a antropologia, não é? A antropologia estrutural. E essa história está retratada num livro autobiográfico muito corajoso que Lévi-Strauss publicou na França, que conta muito da sua experiência brasileira em São Paulo, que são os tristes trópicos, né? Triste tropique. E o Lévi-Strauss, é muito interessante isso, ele, muito embora tenha vindo dar aula na Universidade de São Paulo, logo ele teve lá o seu desgaste, porque ele era jovem e procurava novos caminhos, e muitos dos professores, mesmo europeus que vieram para cá, já eram um pouco mais velhos e tinham lá algumas reservas a esse pensamento tão inovador. E quem o acolheu e o ajudou na descoberta efetivamente do pensamento etnográfico e no trabalho etnográfico foi Mário de Andrade, o grande escritor paulistano, que na época foi o primeiro secretário de Cultura de São Paulo, né? Na época chamava-se Departamento de Cultura. E acolhido ele, o Lévi-Strauss e sua mulher Dinah, pelo Mário de Andrade, ele então começa o desenvolvimento do seu trabalho etnográfico. Por que eu estou contando isso? Porque foi exatamente durante meus estudos na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas que eu encontrei, estudando história, estudando filosofia, eu também encontrei o caminho da etnografia. E foi a partir dessa descoberta da etnografia, e mesmo com a influência da escola dos Annales, da Nouvelle Histoire, que eu acabei, digamos, me inspirando e tendo a ideia de trabalhar com o tema da alteridade, né? Pela primeira vez aqui no Brasil, esse trabalho foi desenvolvido, né? Especificamente sobre a alteridade, não apenas pela primeira vez em geral, mas sobretudo pela primeira vez no direito, né? Então, havia uma razão para eu chamar o meu trabalho de Sobre a Alteridade para uma crítica da antropologia do direito. Um pouquinho contemporâneo a esse processo em que eu escrevi essa dissertação, eu lecionando como auxiliar na USP, lá na Faculdade de Direito, e lecionando como professor assistente, na época, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp, em Franca,
eu pude fazer o primeiro curso brasileiro sobre antropologia do direito e redigir também o primeiro projeto para a criação de uma disciplina de antropologia do direito. E esse curso que eu dei lá na Unesp, esse curso pioneiro, eu fiz junto com uma professora da antropologia e com um pesquisador antropólogo, né? Então eu criei o curso e nós fizemos um curso transdisciplinar, né? Como é muito típico desse pensamento que eu desenvolvi nesse trabalho que vocês tiveram a oportunidade de ler, espero que vocês tenham gostado, e nesse trabalho de docência, de pesquisa e assim por diante. Muito bem, eu trabalhei com o tema da alteridade. E eu devo dizer a vocês que a alteridade, ou seja, a qualidade de ser outro, é, com toda certeza, a categoria mais antiga do pensamento. Do pensamento daquilo que nós acabamos convencionando por chamar de ocidental, né? Os primeiros pensadores, né, ou assim considerados pela história da filosofia, esses pensadores pensaram efetivamente o tema da alteridade, ou seja, a construção da velha indagação conhece-te a ti mesmo, ela dependia de enfrentar a evidência da alteridade, ou seja, do fato de nós sermos outros em relação aos demais seres, aos demais entes que nos cercam. Então, portanto, vocês devem ter encontrado muito no curso desse meu trabalho, né, sobre a alteridade, a reconstrução do direito, devem ter encontrado muito referência a esses pensadores que eu chamei de pensadores originários e que até então eram chamados de pensadores pré-socráticos. Isso porque na virada do século XIX para o século XX houve uma compilação importante do pensamento, dos fragmentos desses autores, feita por Hermann Diels, na Alemanha, e ele o chamou de pré-socráticos. Nietzsche, antes dele, o chamava, e eu acho que até com mais propriedade, de pré-platônicos, né? Muito embora não se tratasse esse pré, não se tratasse efetivamente de alguma coisa que significasse anteriores do ponto de vista do tempo, mas eles assim foram classificados porque Platão, ao iniciar, digamos assim, a construção disso que nós chamamos hoje de disciplina da filosofia, ele acabou empreendendo uma crítica desses autores e estabelecendo-os, digamos assim, como apenas um patamar inferior na tarefa de constituição da disciplina que ele, Platão, assim pensava, ele estava efetivamente constituindo, né, por meio dos diálogos. Muitos dos diálogos platônicos são diálogos, de certa forma, de tentativa de superação do pensamento desses autores, né, que ele os colocava, então, portanto, num patamar inferior. Mas eu os chamei de pensadores originários exatamente para tirar esse estigma de que eles seriam apenas meros intuidores de uma ciência que apenas Platão viria a desenvolver. E é por isso, nesse sentido, que Nietzsche o chamava de pensadores pré-platônicos. Muito bem. Um pensador muito importante do século XX que estudou muito os pensadores originários, como eu chamo, foi Martin Heidegger, que fez todo um trabalho que depois foi chamado de filosofia da existência, que é, na verdade, uma continuação do trabalho de Edmund Husserl, que fundou um modo de filosofia, um método de filosofia pós-kantiano propriamente, que chamou-se de método fenomenológico.
Husserl teve muitos discípulos que prenderam caminhos diferentes, não é? Um deles foi Heidegger. O outro foi, na Espanha, Ortega y Gasset. E um terceiro, Sartre, na França. Um quarto, Merleau-Ponty, também na França, né? Que estabeleceu um debate muito sério, muito rigoroso com Jean-Paul Sartre. E, de certa forma, outros autores também foram influenciados por ele, ou então passaram, digamos assim, pelo método fenomenológico, sem se comprometerem com aquilo que a gente pode chamar de filosofia da existência. Uma quarta fonte, portanto, do meu trabalho, a par, portanto, da Nouvelle Histoire, da antropologia especificamente, e da filosofia da existência, uma quarta fonte foram os estudos que eu fiz de direito romano. Na minha época de estudo, o direito romano era muito mal estudado, muito mal ensinado nas faculdades brasileiras, mas em geral no mundo, porque o direito romano era considerado apenas uma introdução ao pensamento do direito civil e, portanto, era um estudo prévio das categorias do direito civil. E isso empobrecia muito a riqueza do direito romano, porque o direito romano ele teve uma evolução extraordinária, quer dizer, o primeiro pensamento efetivo e sistemático sobre o direito, mas ele teve uma evolução maravilhosa, porque ele não se circunscreveu à ideia de direito privado como nós o entendemos atualmente, não é? E, sobretudo, o método utilizado pelos juristas romanos depois do encontro, depois do momento que Roma dominou a Grécia, os juristas romanos, assim como Roma em geral, conheceu, portanto, a riqueza do pensamento grego e, sobretudo, o direito romano, então, nesse momento, sofre uma grande revolução, influenciado que foi pelo pensamento helenístico, portanto, pelo pensamento já da filosofia tardia grega, e por três escolas especificamente, né? Apesar de que havia muitas outras influências, mas por três escolas mais importantes, que foram o aristotelismo, o epicurismo e o estoicismo. Muitos dos juristas romanos acabaram aderindo, e muitos dos pensadores, o próprio Cícero, mas muitos dos juristas romanos aderiram ou ao estoicismo, ou ao epicurismo, ou ao aristotelismo, ou a uma espécie de filosofia eclética que juntava um pouquinho de cada uma dessas coisas. Não é? Os romanos, como a gente intui, não eram muito rigorosos do ponto de vista filosófico, eram muito mais ligados a uma filosofia prática, que também é importante, não é? Aí porque são obras importantes de filosofia do direito, obras brevíssimas de filosofia política, o pensamento retórico muito bem desenvolvido, igualmente uma filosofia cética também extremamente importante, mas no direito, sobretudo, essas influências, né? Então, todos aqueles conceitos iniciais do direito estão influenciados por essa filosofia helenística que eu acabei de referir. Então, essas quatro fontes são as fontes principais, digamos assim, da constituição sobre a alteridade para uma crítica da antropologia do direito. Eu vou parar um segundo agora, já tenho aqui 18, 19 minutos de gravação, e volto para conversar um pouquinho com vocês sobre o conteúdo e responder as perguntas que o professor Giorgio me fez a respeito de algumas dificuldades que tiveram. De qualquer forma, o meu desejo é que vocês tenham gostado de ler o trabalho, mesmo apesar das dificuldades e das inovações de método que eu adotei. Eu vou dar umas dicas para vocês de quais foram essas inovações. Até breve. Bom, eu acabei de conversar um pouco com vocês, contando um pouquinho do início, né, das fontes, digamos assim, presentes no momento que eu decidi escrever sobre a alteridade, para uma crítica da antropologia do direito. E agora eu mudei um pouco o cenário, vou falar um pouquinho mais sobre o livro propriamente.
vocês perceberam que o texto está dividido em duas partes. Ela justamente contrapõe a ideia da construção ou desconstrução do mesmo, do eu, da identidade, e a ideia da recuperação original, da descoberta e da invenção do outro. Essa divisão corresponde, digamos assim, ao percurso do pensamento que eu empreendi. Mas a construção propriamente, tanto da tese, da dissertação, quanto do livro, estava muito presente uma concepção de mundo originada de alguma coisa que tem raízes muito mais profundas na própria configuração do meu pensamento, que é a música. E eu pensei o livro, a construção do livro, dos seus capítulos, as passagens, como movimentos de uma composição musical. E o autor que me inspirou naquela época, o autor que eu tanto admirava, de que tanto gostava, era então Gustav Mahler. E eu pensei na construção dessa obra exatamente, não tanto quanto a construção das suas sinfonias, não é, que foram 9 e uma 10ª inacabada, mas propriamente de uma obra em que ele trabalha de forma magistral a ligação entre o canto e a música instrumental, mas também a poesia, a literatura, e, sobretudo, ele transmite uma ideia de uma passagem, como essa ideia que eu quis transmitir no livro, ou seja, a passagem de um mundo forjado por um projeto de dominação para as possibilidades de um projeto que eu redigi, que seria um projeto de libertação humana. Daí porque eu chamei de crítica da antropologia do direito, porque de certa forma existe ali no texto uma crítica da ideia de que o direito corresponderia apenas e tão somente a uma criação para o bem humano. E ali eu indico o percurso de que o direito, na verdade, é mais do que isso. O direito é um processo civilizador, um processo civilizatório ligado à libertação humana, claro, mas também à construção do lugar do humano na natureza, a construção do lugar humano no mundo. Então, retirando, portanto, essa ideia da identidade como a da subjetividade plena do humano e ligando-a às coisas do mundo. Né? Na última passagem do livro, por exemplo, eu exploro muito bem essa ideia da ligação entre as pessoas e as coisas. E eu mostro o valor excepcional que as coisas, no sentido que eu empreendi e explico ali, eu acho que didaticamente, nessa passagem final do livro, o significado de coisas, né? Coisa é um termo muito importante na conformação do direito e ele é usado com muita frequência, às vezes sem até as pessoas perceberem que estão usando esse termo. O trabalho também envolveu uma crítica muito séria, muito assim, muito plena de energia, a uma filosofia do direito que estava dominada na época em que eu estudei e ainda está muito presente na Constituição do Direito, que era a filosofia kantiana. Seja pela vertente kelseniana, seja pelas outras vertentes neocantianas da passagem do século XIX para o século XX e no curso do século XX. E por isso eu preciso salientar que, além daquelas 4 fontes que eu referi no primeiro vídeo, existem também outras 2 fontes, pelo menos muito importantes, que são a do pensamento da psicanálise e a do pensamento
marxiano, visto como muito próximo da filosofia hegeliana e visto também como uma expressão daquilo que seria o pensamento existencial que eu referi a vocês no primeiro vídeo. Ou seja, um Marx que fala de produção e propriedade que eu interpretei de uma maneira muito mais ampla do que simplesmente a ideia econômica que acabou se vingando no curso do marxismo. Então eu utilizei muito a ideia de propriedade e de produção como sinônimos de existência. Vocês devem ter visto que na segunda parte do trabalho, exatamente, eu faço um percurso em 3 movimentos, não é? Eu falo do ser outro no tempo, ser outro, portanto, na história. Eu falo do ser outro no espaço e, portanto, falo muito da questão da etnologia, da antropologia, não é? E aí dividido em 3 aspectos, né? O direito, a política, a liberdade e a diversidade. E falo também da alteridade que se empreende dentro de nós mesmos, né? A partir da recuperação da ideia da alma, da Seele, explorada pela psicanálise, né? Então, numa interpretação muito, digamos, diferente, uma interpretação original, em que eu busco fazer até uma crítica de todos esses autores, sem nenhum tipo de servilismo intelectual e sem qualquer construção de um pensamento calcado na autoridade, né? Calcado no argumento de autoridade que é tão frequente no direito, lamentavelmente, mas em outras ciências também está presente. Então é um pensamento que eu quis fazer livre para corresponder à proposta que eu fiz de transformação do direito e, portanto, transformação do seu pensamento, da sua filosofia. No último vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes que eu referi, né? Não sem antes dizer que a epígrafe do livro e da dissertação, Alterius non sit qui suus esse potest, diz respeito exatamente a esse desafio da libertação. Outro não segue quem pode ser seu, a outro não pertence quem pode ser seu. Esse é o significado profundo dessa expressão. Bem, por último, cada passagem do livro tem o seu interesse especial, a sua paixão especial, o seu charme especial. Eu diria que na primeira parte, especificamente, o percurso se inicia com um diálogo que eu fiz com o pensamento do Padre Vieira. E esse diálogo se deu exatamente no momento em que, na leitura de um dos seus sermões, né, que são exemplos fabulosos da construção da língua portuguesa, mas num dos seus sermões, que é aquele que eu analiso logo no início, né, quer dizer, no introito da obra, Vieira, falando efetivamente da ideia de reversão do pó, o ao pó, né? Memento homo quia pulvis est et in pulvem reverterem. O Vieira, na verdade, falando da ideia de reversão, ele estava anunciando, segundo a interpretação que eu fiz, o projeto da conversão. Então é por isso que, inspirado por essa leitura que eu fiz do Vieira, uma leitura muito original, diferente daquelas que são feitas usualmente, e mostrando como ele, de certa forma, enveredou por um caminho da ficção, ao estabelecer o projeto da conversão humana, e portanto será o projeto totalmente que eu vou criticar
no primeiro movimento da obra, que é o projeto, a ideia de converter, a ideia de transformar o outro, a nossa imagem, portanto, destruir a sua história, destruir as suas tradições e tentar impor uma visão estandardizada do que seria o mundo, do que seriam os seres humanos, não é? Mas ele, nesse texto, ele empreende, digamos assim, segundo a interpretação que eu fiz, o projeto da conversão e, portanto, da destruição da alteridade, né? Inicia o processo da destruição da alteridade. Há um outro sermão de Vieira que eu analiso nesse percurso, que é aquele em que, novamente segundo a interpretação que eu empreendi, Vieira acaba por admitir que as próprias escrituras são uma obra de ficção, não é? Que é uma coisa muito, digamos assim, subversiva nesse pensamento crítico que eu fiz desse percurso do mesmo na construção da identidade, né? Que é sempre uma construção ficcional, é sempre uma construção, se quiserem, falsa, né? Por destruir a evidência da alteridade, a evidência da liberdade, a evidência da diversidade, que configuram exatamente a evidência da existência. E eu faço esse percurso na primeira parte, desconstrutivo, trabalhando com muitos autores, dialogando com muitos autores e fazendo sempre uma comparação entre a modernidade, não é? E digamos, a fase antiga, quer dizer, a antiguidade. E eu mostro como as ações humanas no curso da modernidade, elas estiveram todas voltadas exatamente para a construção do mesmo e, portanto, a destruição da alteridade. Já na segunda parte, o meu intuito foi o de demonstrar que, ao buscar as evidências, novamente, da alteridade, da diversidade, da liberdade, é possível empreender um percurso transformador, um percurso que busca a alteridade. Ele em si mesmo guarda a possibilidade de alterar, de transformar a condição humana para que ela originalmente recupere ou invente a sua própria libertação. Então o projeto era esse. É interessante que o texto original foi escrito em 1986, 87, e que ele já anunciava, muito antes do que hoje se discute bastante, que era o pensamento anticolonizador, descolonial, que hoje está muito em voga, mas naquele percurso que eu fiz na obra, eu empreendi isso, numa espécie de filosofia jurídica, filosofia política libertadora, ou da alteridade. Na segunda parte da obra, vocês vão acompanhar bastante essa tentativa de recuperação do outro, não é? Que eu faço muito com o recurso àquelas 5 fontes que eu referi no primeiro e no segundo vídeo. Eu acho que são ali importantes as leituras que eu fiz, diferentes do pensamento de Marx, né, de tal forma que eu insisti sempre no adjetivo marxiano, né, em contraposição à ideia marxista, que é uma interpretação economicista e muito pouco crítica da obra de Karl Marx, né, e tentando distanciá-la do pensamento hegeliano, que eu considero até hoje um grande erro, né? Porque Marx e Hegel são praticamente a mesma coisa, né? É o mesmo percurso. É claro que em momentos diferentes da história, e, portanto, o contexto gerou obras diferentes, mas a obra de Marx é sempre uma leitura e uma tentativa de escritura e superação do seu mestre, né? E nessa vertente é possível encontrar, claro, a destruição do projeto, ou a superação do projeto kantiano, né, que ainda continua muito preso, o direito continua muito preso no pensamento kantiano, que do meu ponto de vista
está em outros textos, mas também está nessa obra, é um pensamento muito estático, um pensamento muito limitador das capacidades humanas, um pensamento que aprisiona, um pensamento muito de escola, que aprisiona a nossa capacidade de criação, de reflexão, a nossa capacidade crítica, muito embora ele tenha aquele se desejar crítico. Em seguida, há um percurso, depois do percurso antropológico da alteridade, depois do percurso histórico da alteridade, há um percurso, evidentemente, psicanalítico, não é? Em que eu justamente empreendo uma crítica e uma leitura diferente do Freud, como fiz anteriormente. E quando eu falo crítica, eu falo assim, não no sentido de afastar, mas de mostrar a importância desses autores, todos eles, e mostrar como a gente pode encontrar um percurso diferente a partir dessa leitura, uma leitura que eu propus ser mais aberta e, portanto, mais original, diferente, e que permite a libertação do pensamento em busca de outras formas de existência, outras formas de vida, que sejam mais correspondentes a uma condição humana liberta dessas amarras, não é? Que foram diagnosticadas em vários momentos da história da filosofia, da história da arte, da história da ciência, enfim, da história do pensamento e do fazer humano, da experiência humana. O livro contém muitas citações, eu achei isso importante preservar na obra, tanto na dissertação quanto no livro, porque isso permite também um trabalho didático a partir desse livro, né? Que os professores, as professoras possam trabalhar o livro já com as fontes ali presentes, e de tal sorte que eu faço questão de deixar muito clara a forma como eu fui tecendo o meu pensamento em contradição ou em diálogo com todos esses autores, esses textos, essas obras que eu percorri ainda na minha juventude. É como se fosse a todo tempo possível olhar, digamos assim, a tessitura de um tapete, olhando o seu verso e reverso, e enxergando exatamente onde é que estão os pontos, onde é que estão os lugares em que foram empreendidos os movimentos para a construção, não é? E finalmente, depois de percorrer então, portanto, a antropologia, a história e a psicanálise, ou seja, as formas de pensamento do século XX, e que se estabeleceram contra o projeto sistemático, sobretudo do século XIX, e contra o percurso dominador da modernidade. No último momento, no último capítulo, eu faço então uma recuperação de toda essa passagem assim, de forma muito breve, e eu, ao fim e ao cabo, proponho uma nova concepção do direito, um novo conceito de direito ligado à ideia de acolhimento e hospitalidade, e faço uma crítica ao próprio Heidegger e à forma como ele traduziu o fragmento mais antigo da filosofia, que é o dito de Anaximandro. E eu mostro como, ao contrário do que Heidegger viu, no dito de Anaximandro, que é a primeira manifestação da filosofia dita ocidental, mas talvez a primeira manifestação efetiva da filosofia do ponto de vista global, está presente a ideia de justiça e a ideia de direito. Para mim, o direito é extremamente importante, desde que ele não seja pensado de uma forma muito estrita, como é em geral estudado, e que ele seja visto como um grande processo civilizatório, um grande projeto civilizacional e, sobretudo, um projeto de agregação, de inclusão, que abrange todas as coisas boas, digamos, que nós temos como cultivar para
que a experiência humana seja mais feliz, seja efetivamente uma experiência de busca da felicidade. Obrigado a vocês, todas e todos os estudantes aí da universidade, do curso de doutorado, aos queridos professores, à querida reitora, enfim, obrigado a todos pela paciência, pela gentileza da leitura, e eu espero ouvir o que vocês todos acharam e poder continuar esse diálogo, porque olha, nada mais agradável do que essa oportunidade de um autor de conversar com os seus leitores. Tá bom? Um grande abraço e muita felicidade a todos nos seus projetos de vida e seus projetos acadêmicos e profissionais.